Pronto, gente. Então, recapitulando, tá? A gente vai ver concentração, número de mol, quantidade de matéria e como calcular a massa molar, tá? Vamos lá para a apresentação. Essa parte do cálculo do número de mols, como eu tinha falado, você vai observar a reação e vai ver o número que aparece na frente da... Deixa eu aceitar, que tem gente tentando entrar. Pronto. Você vai ver o número que aparece na frente de cada substância. Esse número é o número de mol, tá? Então, se eu pergunto quantos mol de hidróxido de alumínio eu tenho? Aqui na frente, né? 2. Então, 2 mol. Quantos mol de ácido sulfúrico eu tenho? Aqui na frente o número não é 3? 3 mol. Quantos mol de sulfato de alumínio? Se não tem número nenhum aqui na frente, é 1, tá? Isso é o número de mols. Quantos mols eu tenho? Agora, se eu quero saber a quantidade de partículas, aí eu vou recorrer ao número de Avogadro. Esse número, 6,02 vezes 10 elevado a 23, a gente diz que é o número de Avogadro. E ele é igual a 1 mol. 1 mol é isso aqui. Então, se eu tenho aqui, ó, 1 mol de sulfato de alumínio, se eu tenho 1 mol de sulfato de alumínio, isso significa dizer que eu tenho essa quantidade aqui, ó, de sulfato de alumínio. Se eu tenho 1 mol de sulfato de alumínio, significa dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de sulfato de alumínio. Tá? Ó. E de hidróxido de alumínio? Quantos mols eu tenho e quantas moléculas eu tenho? Veja, eu tenho 2 mols, não é isso? Não é 1. São 2 mols. Eu não tenho 2 mols de hidróxido de alumínio aqui na reação? Se eu tenho 2 mols, é 2 vezes isso aqui. Quanto é 2 vezes 6,02? E na hora de multiplicar, gente, você multiplica só por esse número aqui da frente, tá? Esse aqui do expoente, você vai continuar com ele lá. Você multiplica o 2 só pelo 6,02. Isso aí, ó, 2 vezes 6,02, 12,04, vezes 10 elevado a 23, tá? Um detalhe é que você pode corrigir isso aqui, porque quando a gente escreve em notação científica, a gente não escreve 2 casas antes da vírgula, não. A gente escreve só uma casa, tá? Então, ó, a gente vai escrever isso aqui assim, ó. A gente vai andar a vírgula uma casa, vai andar a vírgula uma casa para frente, ela estava aqui, ó. Vem para cá. Como eu andei uma casa com a vírgula, eu vou aumentar 1 aqui no expoente. Então, no lugar de 23 é 24, tá? Então, esse 12,04 é 1,2 vezes 10 elevado a 24, tá bem? Vamos lá para o ácido sulfúrico, tá? Deixa eu duplicar aqui. No caso do ácido sulfúrico, quantos mols eu tenho? Ó, 3. Então, eu tenho aqui 3 mols do ácido sulfúrico. Gente, parem de rabiscar a tela. No caso do ácido sulfúrico, eu tenho 3, certo? Eu tenho 3 mol, então é 3 vezes 6,02. 3 vezes 6,02 dá 18,06 vezes 10 elevado a 23. É só isso, você só vai multiplicar o número de mol, você só vai multiplicar o número de mol pelo número de Avogadro.
e aí você tem a quantidade de partículas, tá certo? Escrevendo isso aqui da forma correta, pela notação científica, você vai tirar aqui a vírgula uma casa, andar uma casa para frente e aumenta 1 aqui no expoente fica 24, tá? Então, ó, esse 3 mol, que é esse 3 que está aqui na frente, se eu quiser saber o número de partículas, eu multiplico por 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá bem? Deixa eu voltar lá na conversa. Nessa parte, gente, alguém ficou com alguma dúvida? Noemi, tá com alguma dúvida? Certo, mol. O mol, ele é uma quantidade de medida, ele é uma unidade de medida. Ele representa aquele número, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Para eu não dizer assim, que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, eu digo 1 mol. Não é mais simples? Ao invés de eu ter que dizer 6,02 vezes 10 elevado a 23, eu digo 1 mol. Pronto, acabou. Tá? Então, esse mol é essa unidade de medida. Ele é uma coisa que me simplifica essa quantidade toda, esse número grande todo, que é o 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ketley, esse 10 elevado a 23, isso é uma parte da notação científica. Quando a gente escreve um número muito grande, a gente acaba colocando esse 10 elevado a 20, esse 10 elevado a um número, e esse número é a quantidade de casas que eu tenho que eu mexi a vírgula. Ó, como eu tinha falado para vocês na videoaula, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Deixa eu ir lá na tela de novo para mostrar uma coisa para vocês. Esse número aqui, ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23, é esse número aqui, ó. É esse número aqui, ó. São 602 octilhões. É um número muito grande. Não dá para escrever isso toda vez. Então a gente escreve 6,02 vezes 10 a 23. Esse 23 é a quantidade de casas que eu tenho até essa vírgula aqui. Se eu for contar, ó, quantas casas eu andei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É a quantidade de casas que eu andei, tá? Então, esse 23 é a quantidade de casas que eu andei até botar a vírgula, tá certo? Deixa eu voltar lá. Ok. Então, se você quiser saber numa reação química quantos mol tem, olha lá na reação, vê a quantidade, vê o número que aparece e pronto, já diz quantos mol é, tá? Se quer saber a quantidade de partículas, aí você precisa multiplicar pelo número de Avogadro, que é aquele 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá? E aí o resultado vai ser a quantidade de partículas. Outra forma da gente saber a quantidade de mol é calculando a massa molar. Eu vou mostrar agora como é que a gente calcula a massa molar. E com a massa molar, dá para saber quantos mols daquilo a gente tem. Por exemplo, se eu digo assim, um mol de oxigênio tem 16 gramas. Eu estou afirmando, um mol de oxigênio tem 16 gramas. 32 gramas seria quantos mol? 2. Então, tendo a massa molar, a massa de 1 mol, eu consigo também saber quantos mols eu tenho. Tá conseguindo compreender? Então, se eu falo, ó, cloro é 35 gramas.
Se 1 mol de cloro tem 35 gramas e eu tenho 70 gramas de cloro, quantos mols eu vou ter? 2. Porque 70 não é o dobro de 35. Se 35 é 1, 70 são 2. Vamos ver isso lá na apresentaçãozinha? Vamos falar da massa molar? O que a gente chama de massa molar é a massa de 1 mol, tá? O que eu estou chamando de massa molar é a massa de 1 mol. Como é que eu faço para calcular a massa molar de alguma coisa? Eu vou ver essa determinada coisa, vamos pensar numa molécula. Vamos pensar no exemplo que eu dei semana passada, que foi o H2. Gente, parem de desenhar na tela. SO4. H2SO4. Se eu quero saber quanto que é a massa disso aqui, eu vou ter que calcular somando as massas de cada elemento que eu tenho aqui na molécula. Então, vejam. Vamos pegar algumas informações aqui. A massa do hidrogênio é igual a 1 unidade atômica. A massa do enxofre é igual, se eu não me engano, 32 unidades atômicas. A massa do oxigênio é igual a 16 unidades atômicas, tá? Eu tenho, então, as massas de cada elemento que faz parte dessa molécula aqui, tá? E eu quero calcular a massa molar dela. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer quantos hidrogênios eu tenho? 2. Então, são duas vezes a massa. A massa do hidrogênio, eu estou vendo aqui que é 1. Mais. O próximo elemento é o enxofre. A massa do enxofre é 32. Então, mais 32, como ele só tem uma vez, não multiplico, né? É só uma vez mesmo. Mais. O próximo elemento é o oxigênio. O oxigênio pesa 16. Só que eu tenho oxigênio quantas vezes? 4. E isso aqui é igual. Ó, eu peguei 2 vezes 1, porque, ó, 2 vezes hidrogênio. E hidrogênio pesa 1. 32, porque depois dele vem o enxofre. E o enxofre pesa 32. 16, que é o oxigênio. Ó, oxigênio é 16. Só que eu tenho quantos oxigênio? Ó, o 4 aqui depois dele. Então, vezes 4. Então, ó, 2 vezes 1 é 2, mais 32, mais 4 vezes 16 dá 56, 64, né? 64. Então, eu tenho aqui 2 mais 32, 34. 34 mais 64, 90. Ops. Então, eu tenho aqui 98 gramas por mol. Isso significa que em 1 mol de H2SO4, eu tenho 98 gramas. Então, se eu disser para vocês o seguinte, eu tenho 3 mol. Eu tenho 3 mol de H2SO4. Eu tenho 3 mol de H2SO4. Quantos gramas é isso? Se 1 mol é 98, e eu estou dizendo que eu tenho 3 mol, por exemplo, quantos gramas eu vou ter? Vai ser 3 vezes
a massa do H2SO4, que foi 98. Quanto que dá? Vai dar 300 menos 6, 294. Ó, então vejam, eu estou dizendo que eu tenho 3 mol de H2SO4. E aí eu pergunto quantos gramas isso é. A gente calculou aqui a massa de 1 mol. 1 mol deu 98 gramas por mol. Se eu estou dizendo que eu tenho 3 mol, a massa é 3 vezes isso que eu calculei. 3 vezes 98, 294 gramas. Tá? Dá para você sair perguntando um monte de coisa. Dá para você perguntar quantos mol tem, quantas partículas tem, quantos gramas tem. Dá para ser um monte de coisa. Nessa questão aqui mesmo, ó, eu estou vendo que é 3 mol de H2SO4. Aí eu pergunto, quantos mols? 3. Quantas partículas? 1,8 vezes 10 a 24. Eu multipliquei pelo número de Avogadro, né? 6,02 vezes 10 a 23. E se eu quiser saber quantos gramas? Aí eu fui lá, ó, calculei quanto era a massa de 1 mol, vi que era 98 gramas. Se eu tenho 3 mol, 3 vezes 98, 294 gramas, tá? Então, eu consigo, olhando a reação e calculando a massa molar, dizer quantos mols eu tenho, quantos gramas eu tenho, quantas partículas eu tenho, tá certo? Isso aqui é importante porque daqui a pouco a gente vai aprender a calcular outro tipo de concentração, que é a concentração molar, que vai precisar disso. Eu sei que está um monte de número aqui na frente, acaba embaralhando um pouco as ideias, mas praticando, vocês vão ver que isso aqui é simples, tá certo? Vamos calcular a massa molar de outras moléculas para facilitar a vida da gente? Vamos calcular a da mais simples que existe. Vamos calcular a massa molar da água? Vamos calcular a massa molar da água, que é a molécula mais bestinha que a gente tem? Como é que eu vou calcular a massa molar da água? Primeiro, quem é o primeiro elemento que eu tenho? Hidrogênio, H. Ele pesa quanto? Aí eu vou lá, ó. H pesa 1. Então, 1. E esse H, quantas vezes ele aparece? 2. Então, vezes 2. Depois eu tenho outro elemento, mais. Qual é o elemento? Oxigênio, O. Qual é a massa do O? O O pesa 16. Então, 16. Acabou os elementos? Acabou. Igual, quanto é que dá? 1 vezes 2, 2. Mais 16, 18. E a unidade é grama por mol. Pronto, calculei. Vamos calcular a massa do gás carbônico. Outra substância bem simples. CO2. Vamos botar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos colocar aqui a massa do carbono. Carbono pesa 12 unidades atômicas, 12 UA, tá? A massa do carbono é 12 UA. Então, para calcular a massa molar do CO2, qual é a massa do carbono? 12, né? O primeiro elemento que eu tenho é o carbono, 12. Quantas vezes ele aparece? Uma só, então não multiplico. Mais, qual é o próximo elemento que eu tenho? Oxigênio. O oxigênio pesa quanto? 16. Aqui, quantas vezes o oxigênio apareceu? 2. Então é 16 vezes 2. Igual. 16 vezes 2 dá 32. Não é isso? 32? Isso, 32. 32 com 12, 44. A unidade é grama por mol. Pronto. Calculei a massa molar dessa substância. Vamos ver outro. Vamos ver a massa molar do gás natural.
do gás de veicular, do GNV. É CH4. Primeiro, eu tenho carbono, que pesa 12. Ó, primeiro, carbono. Quanto é que o carbono pesa? 12. Então, 12. Mais. Depois eu tenho hidrogênio. Hidrogênio pesa quanto? 1. Então, 1. E ele apareceu 4 vezes. Então, 1 vezes 4. Igual. 1 vezes 4, 4. Mais 12, 16 gramas por mol. Tá? Então, se eu disser, se eu estou dizendo que eu tenho 16 gramas por mol, isso aqui é a massa molar, é a massa de 1 mol. Se eu digo que eu tenho 16 gramas de metano, eu estou dizendo que eu tenho 1 mol de metano, porque 16 gramas é a massa de 1 mol de metano. Tá? Se eu disser, então, que eu tenho 48 gramas, se eu disser que eu tenho 48 gramas de metano, eu estou dizendo que eu tenho 48 gramas de metano. E eu quero saber quantos mols é isso. Quantos mols de metano é isso? Você pode fazer uma regrinha de 3 aqui. Ó, vamos fazer uma regrinha de 3. 1 mol de metano, a gente calculou aqui e viu que isso era 16 gramas. Não foi? A gente não acabou de calcular e viu que a massa molar do metano era 16 gramas por mol? Então eu estou dizendo que 1 mol tem 16 gramas. Eu quero saber, então, quantos mols eu vou ter em 48 gramas. E aí faz uma regra de 3, meios por extremos. X vezes 16, 16x, igual 1 vezes 48, 48. E aí, x vai ser 48 dividido por 16, que é igual a 3. Então, em 48 gramas de metano, eu tenho 3 mol. Tá? Então, dá para calcular a massa molar, dá para saber quantos mols eu tenho tendo a massa, tá certo? Recapitulando, no caso da equação, você vai ver o número da frente e isso é o número de mols. Se você quer saber quantas partículas isso é só multiplicar por 6,02 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro. Para calcular a massa molar, você vai multiplicar a quantidade de vezes que aquele elemento aparece pela massa daquele elemento. Soma as massas de todo mundo e a massa no final é a massa molar. Tá certo? Gente, e aí? Dúvidas? Essa parte eu sei que é um monte de número, sempre que aparece muito número atrapalha um pouquinho a cabeça da gente. E aí? Tá tudo tranquilo? Ninguém fala nada, das duas, uma. Ou todo mundo entendeu tudo, ou tá todo mundo sem entender nada. Vou dar uma recapitulada bem rápida, tá? Em tudo que a gente viu. E vou passar a atividade para vocês praticarem isso aí, tá certo? A atividade que eu passei é de novo para calcular concentração, tá? Outra para ver a reação e dizer quantos mols eu tenho e quantas partículas eu tenho. E outra para calcular a massa molar das substâncias, tá certo? Tudo ok? Ó, recapitulando. Para calcular a concentração, eu preciso ter a massa e o volume.
Se eu quiser em grama por litro e o volume tiver em ml, eu tenho que dividir esse volume por 1000 para achar ele em litros. Feito isso, jogo lá na fórmula. Massa dividido pelo volume. Divido a massa em grama pelo volume em litro. Acho a concentração em grama por litro. Se eu fizer isso usando o volume em ml, eu vou ter a concentração em grama por ml, tá? Prestem atenção só na questão, leiam e interpretem direitinho para evitar se atrapalhar, porque muita gente se atrapalhou, como eu falei naquela questão do açúcar, que eram duas medidas. A medida era 2,5 gramas, mas eram duas medidas, então isso dava 5 gramas, tá? É só ler a questão com cuidado para não se atrapalhar. Número de mol. Se eu estou vendo na reação o número grande que aparece é o número de mol, tá? Não tenho o que fazer, é só olhar e dizer que número é. Se eu pergunto quantas partículas, sabendo quantos mols eu tenho, é só multiplicar pelo número de Avogadro, o resultado é o número de partículas, tá certo? A massa molar, para calcular a massa molar, a gente multiplica a massa de cada elemento pela quantidade de vezes que ele aparece e dá a soma no final. E isso é a massa molar, tá? A massa de 1 mol. Lembrando que a unidade é sempre em grama por mol. Feito isso, se eu tenho uma quantidade de massa qualquer de uma substância e quero saber quantos mols é, eu faço uma regrinha de 3. Eu sabendo quanto é a massa molar, que eu já sei calcular, eu vejo aquela massa que ele me deu, quanto é que isso representa, tá? Faço uma regrinha de 3 e acho quantos mols eu tenho, tá certo? O peso sempre vai ser o mesmo. Olha, a massa molar de uma substância é sempre igual, não muda, tá? A massa molar é sempre igual, ela nunca muda. A massa do hidrogênio é 1 em qualquer lugar do universo. A massa do oxigênio é 16, a massa do enxofre 32, a massa do cloro 35,5, tá? Essa massa atômica é a mesma. Quando você calcular a massa da molécula, vai dar sempre a mesma, tá? Só toma cuidado para ver se a molécula que você está vendo é aquela mesma. Por exemplo, ácido fosfórico que tinha no exercício passado, H3PO4. Existe o ácido fosfórico, que é H3PO4, mas existe outros ácidos fosfóricos. Existe o H2PO4, existe o... De cabeça eu não vou lembrar, mas existem vários outros. E aí, como muda a quantidade dos elementos, vai acabar mudando a massa da molécula, tá certo? Mas a massa dos elementos é sempre a mesma e na questão vai ter que ser dada, tá? Quanto é a massa de cada elemento daquele para você calcular a massa molar, tá certo? O exercício está relativamente simples, como eu disse. Vai ter uma questão para você calcular a concentração. Tem uma questão com reações para você me dizer quantos mols tem de cada substância daquela. E depois eu peço a massa molar das partículas envolvidas, dando a massa dos átomos, tá? São 10 não, acho que eu botei 6. 6 exercíciozinhos, 6 questõezinhas. Mas está bem simples, tá? Eu vou mandar agora lá no grupo, tá? E vou mandar também esse vídeo que eu estava gravando essa aula para quem não pôde assistir, tá certo? Então, gente, eu vou liberar aqui o microfone de vocês, caso alguém queira falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tá? Pronto, vocês estão com o microfone liberado. Querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa?